Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar. Para nós, sempre é um motivo de muita alegria estarmos de volta nesse convívio fraterno, à luz da doutrina espírita que nos auxilia a viajar aos tempos da Palestina e banquetear com Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Abraçamos a todos os irmãos da FIAC Minas, aqui de Belo Horizonte, e todos os nossos irmãos que possam futuramente, através das mídias que ficam colocadas disponíveis na internet, que todos possam se sentirem abraçados pelo nosso coração, pelo coração de todos que coordenam esse trabalho. Vamos dar continuidade ao estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho, lembrando que nós trabalhamos na última semana, iniciamos o estudo a partir do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 5, versículo 38, e nos propusemos a terminar no versículo 42, para que a gente possa voltar para os princípios básicos da doutrina. Embora eu tenha refletido comigo mesmo que estudar o Evangelho é estudar a doutrina espírita, e estudar a doutrina espírita é estudar o Evangelho. Então nós vamos pedir a permissão para ler o texto todo, porque na última semana nós interrompemos bater na outra face e iniciar nos procedimentos que nos foram reservados para hoje. Afirma Jesus: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então, conforme nós afirmamos, na última semana nós trabalhamos o eu, porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E hoje nós vamos então trabalhar a partir então do versículo 40, e ao que quiser pleitear contigo, e tira-te a vestimenta e larga-lhe também a capa. Nós não podemos dar continuidade sem fazer apenas uma conexão singela, para que a gente não efetivamente não prejudique o projeto de hoje. Nós interrompemos então o trabalho da última semana com o oferece-lhe também a outra face, né? Te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quando nós refletimos com Jesus sobre dar a outra face, é extremamente importante que nós reflitamos que não é um convite à covardia. Não é. O dar a outra face é nos posicionarmos de sorte a oferecer vamos dizer assim, o outro lado da moeda.
é oferecer o ponto de equilíbrio diante do desequilíbrio, oferecer a calma ante o desespero, da fé perante o materialismo. É muito importante que o nosso coração esteja naquela condição de ouvirmos a musicalidade da vida, que objetiva nos tocar para nos sensibilizarmos diante dos desafios que nos aguardam, para que não sejamos nem sentimentalistas e muito menos, vamos dizer assim, tradicionalistas, radicais, que procuremos sempre o caminho do centro, o caminho que nos coloca naquela condição de ouvir a consciência para operar com sabedoria. Dar a outra face, então, é oferecer o bem, porque o mal nós aprendemos com o Livro dos Espíritos que é a ausência do bem. Operar sempre com o Evangelho, vencendo as nossas próprias fraquezas. Então, Jesus continua o discurso transcendente, dizendo para nós que ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Nós convidamos os companheiros a refletir conosco. O nosso companheiro José Sobral, aqui de Belo Horizonte, nos dizia que túnica ou vestido ou vestimenta era uma camisola de algodão ou linho, sem mangas, chegando até os joelhos. A dos ricos e dos sacerdotes tinham mangas largas e compridas. A capa ou manto é uma peça de fazenda, geralmente de lã, que se usava sobre a túnica, servindo também como cobertor, tapete, sela, etc. Era uma peça bastante adornada com franjas e borlas. Quando Jesus vem dizer para nós que ao que quiser pleitear contigo, é necessário refletirmos que só vai aparecer alguém para discutir conosco se tivermos débito nesse sentido. Todas as abordagens, todos os questionamentos, todos os incentivos, todas as críticas, as exigências que nos visitam é manifestação da lei com vistas ao nosso crescimento. Por isso que nós temos que nos conduzir com prudência. Encontramos-nos no caso sobre a lei então de causa e efeito. Todo cuidado é pouco para não nos comprometermos ainda mais. Então essa ocorrência, amigos, lembra que em algum tempo tudo quisemos para nós. O egoísmo falava muito mais alto em nosso coração. Esse momento da nossa jornada evolucional, que o nosso coração está se abrindo para estudar doutrina espírita, que é uma chave bendita para abrir os portais do nosso processo futuro de evolução, ele já define um ponto transcendente. Nós estamos querendo abrir mão do egoísmo. Mas ao movimentar para abrir mão dos interesses pessoais e quebrar essa carapaça, essa armadura sustentada pelo nosso orgulho,
é necessário entender então que o momento, a vida está oferecendo para nós corações que querem pleitear. A vida quer pleitear alguma coisa. Portanto, tudo que acontece conosco tem uma causa justa. E o movimento de agora é apenas um efeito. Jesus diz assim: ao que quiser. Ao que quiser é vago, não é? Ele não está falando, ele não está definindo quem. Então nós precisamos de refletir o seguinte: ao que quiser, são todos aqueles que vão se revelar através de tendências, de atitudes. Então devemos encarar a reencarnação como uma bênção. E por isso, dentro do mecanismo existencial, nós temos o véu do esquecimento, dos pormenores, do pretérito. Isso constitui um verdadeiro perdão. E devemos então operacionalizar no perdão incondicional, não privando a criatura do trabalho e do ensejo da reparação. A reparação daqueles que estão conosco e a reparação nossa para com eles. A doutrina espírita não vem afirmar para nós que quem está nos cobrando, por exemplo, são os mesmos que nós prejudicamos. Não. Embora em alguns momentos sejam. Mas o que é mais importante é observarmos a cobrança. O fato em si. Porque o fato, a manifestação, define as nossas necessidades de reparação, tomada de consciência, para nos ajustarmos. Então por isso é que Jesus, ao que quiser, ele não está falando ao pai, à mãe, o filho, a esposa, não, é ao que quiser, são todos aqueles que se aproximarem. Porque se temos relações que estão dentro de um circuito fechado, que apresentam ações e reações negativas e positivas, nós nos movimentamos em círculos, em circuitos que vão se abrindo com vistas ao nosso crescimento. É aquele movimento que a gente vai aprendendo com os espíritos do campo mental. Há o momento de expandir a mente para caminhar por outros terrenos, mas a vida muitas vezes vai nos apontando que precisamos de voltar para o núcleo das nossas responsabilidades e operacionalizar ali. Então é um ir e vir constante. Jesus continua dizendo: ao que quiser atirar-te a vestimenta. É interessante porque ele faz uma alusão à vestimenta, e nós podemos definir a vestimenta como uma roupa que é essencial, não é mesmo? A roupa é essencial e ela funciona até como uma das nossas necessidades prementes. Então quando alguém ou quando a vida nos pedir a vestimenta, nós temos que pensar na vestimenta ampliando os horizontes, que podem significar, por exemplo, no nosso calçado, no nosso teto, no nosso carro, não é? Na nossa posição de conforto, o calor da confiança. Então tirar o vestido corresponde também até o prejuízo da nossa própria imagem, da nossa personalidade. Tirar a vestimenta representa para nós fatores transcendentes. E Jesus continua, e nós poderíamos, nesse momento, refletindo assim, que quando ele fala aquele que é o tirar-te a vestimenta, o tirar a vestimenta representa a lei de justiça mosaica. A justiça como necessidade de entendimento das leis. E como Moisés representa a justiça e Jesus representa a lei do amor,
conforme nos ensina Allan Kardec, Jesus vem dizer assim: larga-lhe também a capa. Eu vou ler um pequeno trecho escrito pelo nosso querido Sobral. Ele diz assim: ora, se alguém se empenha em nos tirar o vestido, nos deixar nus, colocar à mostra as nossas imperfeições, devemos entender que demos razão para isso, prejudicando em algum tempo o semelhante. Na realidade, estamos devolvendo, competindo-nos a ser agradecidos a Deus por essa grande oportunidade. Queridos amigos, nós estamos refletindo sobre alguns aspectos do livro Paulo Estevão, face a esse momento em que a comunidade espírita comemora os 70 anos do lançamento dessa obra magnífica, que é um grande roteiro, tenho para mim, para os cristãos, para os espíritas. A Casa do Caminho, fundada pelos apóstolos, é um grande referencial para as nossas casas espíritas, o nosso comportamento, as nossas atividades. E refletindo sobre o livro, estávamos nos primeiros movimentos, quando nós vamos encontrar a família de Estevão, ele com o nome de Gesiel, Abigail, sua irmã, e o seu pai, Jochebed, que, sob o jugo da escravidão romana, os judeus na cidade de Corinto estavam passando por momentos muito difíceis. E aí nós vamos encontrar um questor romano que vai espoliando, que vai tomando o pouco que aqueles cidadãos possuíam. E na história nós convidamos aqueles que não conhecem a obra a não só ler, mas tê-la como cabeceira, referência de vida. Os primeiros movimentos nós vamos ver o pai sendo preso, sendo espancado. Aí, por consequência, o pai se rebela e coloca fogo numa herdade vizinha. E aí, o fenômeno da força, quando utilizamos, ele é uma chama que acendemos e que muitas vezes não conseguimos controlar a repercussão posterior. O pai é preso, os filhos, que teoricamente, que não tinham nada a ver com a história, vão presos também. E aí nós vamos encontrar ali os filhos conduídos, sensibilizados pelo sofrimento do pai. E Abigail então questiona o seu irmão Gesiel, espírito de alta envergadura escolhido por Jesus para ser o grande referencial naquele processo de crescimento do cristianismo, do atendimento espiritual, inclusive ao espírito de Saulo de Tarso, que se tornou o campeão do evangelho. Então está o irmão e a irmã conversando, e ela pergunta: poxa, mas por que tanto sofrimento do nosso povo? Não é? Os israelitas somos perseguidos desde os primeiros tempos. E Gesiel então traz uma lição de extremo valor a definir que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é respeitar o semelhante, é ser misericordioso, por mais que o semelhante queira nos espoliar, queira nos tirar os bens mais legítimos, não é? As conquistas nossas na terra. E nós precisamos de compreender que somos espíritos imortais, que temos uma eternidade que nos aguarda. Então por que usar a força? Se querem espoliar, é óbvio que nós temos que aprender a administrar. Também não temos que, vamos dizer assim, sermos omissos, mas quando está acima das nossas possibilidades, nós temos que aprender a renunciar mesmo. Por amor
a Deus, a nós mesmos, a nossa vida, ao semelhante. Então, naquele discurso, inclusive, Gesiel fala da vinda do Messias. Aí ele diz mais ou menos assim para a irmã: Abigail, quem sabe o Messias já veio e nós não tivemos notícia? Porque o Messias vem ao mundo para nos mostrar a grande trajetória do amor e apresentar um reino de esperança e de paz. Mas ainda se não o recebemos em espírito e verdade, é porque não chegou a hora. Então nós precisamos de movimentar o nosso coração não para receber o Messias, que vem nos visitar como espíritos, ou como o Espírito do Senhor, mas sim receber o Messias como uma oportunidade de trabalhar em nome dele. É um messianato pessoal, é o grande labor no campo do amor. E para isso nós precisamos de entender essa necessidade daqueles que vêm pleitear conosco, que vêm nos pedir a vestimenta, que vêm nos exigir muitas vezes até o que a gente não pode dar. E não só nos prender ao que eles suplicam ou que exigem, mas dar algo mais. Aí sim a gente começa a entender o que Jesus está dizendo. Larga-lhe também a capa. Então nós estamos devolvendo o que estão nos pedindo, que é a vestimenta, mas quando fala da capa, a gente está devolvendo com algo mais. Não é na obrigação. Eu gosto muito de um exemplo que costumamos viver em família, quando alguém fica doente, que os familiares têm que se revezar para passar uma noite, para cuidar, para ajudar. E muitas vezes entre as famílias a gente vê pessoas se tornando inimigas diante da oportunidade de trabalhar pelo bem. Ou muitas vezes, puxa vida, hoje é meu dia de dormir no hospital. Então tá, já que é meu dia, eu vou lá, cumpro a minha obrigação e estou livre. Não é isso que Jesus está falando que nós devemos fazer. Embora, graças a Deus, muitas vezes a vida não dá chance para a gente escolher, não. Tem que ir lá dormir mesmo. Mas o grande lance é a vida te convidar para dormir ao hospital, com aquele coração que está pedinte, mas também com muitos que estão lá em sofreguidão. Mas acima de tudo, fazer isto com espírito de amor, benevolência, indulgência, perdão para conosco, para com quem está lá. É a questão 886 do Livro dos Espíritos. Este é o verdadeiro sentido da caridade. Fazer com amor. Caminhemos dentro do resgate com serenidade e confiança na divina misericórdia e com muita compreensão. Esse é o ponto. Façamos mais. Passemos-lhe ainda a capa, que é um acessório. Continua o nosso Sobral. Com o vestido quitamos a dívida, deixando-lhe a capa, que é um conforto extra, e expressões de solidariedade, de atenção, de carinho, que podemos fazer convergir para ele. Podemos inclusive despertar a sua simpatia e ganhar o seu coração. Muitas vezes os indivíduos vêm tripudiar em cima da gente e a gente dá logo para ficar livre. Não, dê, mas dê de uma forma diferente. Dê de uma maneira que só você pode dar. Porque se bateu na sua porta, Charri, é porque você é que tem que atender. Não foi à toa que a providência divina estimulou o companheiro a bater o interfone da sua casa ou bater o portão para pedir um copo de água. Porque o Senhor confiava na sua condição. Ele confiava inclusive na sua habilidade. Agora a gente costuma falar até para a secretária: não posso, não fala que eu não estou. Atende lá para mim. Aqui não tem regra não, tem momentos que a gente não vai dar conta mesmo.
Mas será que nós não estamos nos acomodando? Vamos derrubar a Rita. A Rita está colocando no chat, achei extremamente importante a frase. Vamos derrubar as barreiras. E as barreiras somos nós mesmos que a criamos. Portanto, entregar o vestido é obrigação. Dar-lhe a capa é doação. Isto, porém, só acontece na medida que anularmos o egoísmo. Quanto menos desejamos, mais ganhamos. É a lei. Meu Deus. Vamos pensar. Certa feita, um indivíduo perguntou para o Chico quem era o homem, quem era a pessoa mais rica na Terra. Aí o Chico olhou para ela, sentiu que tinha algumas coisas por trás da pergunta. E o Chico disse: a pessoa mais rica é a que menos necessita. Meu Deus, isso é transcendente. Porque nós queremos sempre mais. E vamos verificando que a gente acaba não tendo nada. Porque quanto mais, menos condição de administrar nós teremos. São pontos. Agora, quando a gente começa a abrir mão do que a gente tem em favor do outro, a providência divina vai nos munir, vai nos suprir, vai nos dar muito mais, porque ela vai confiar que nós seremos aqueles que vamos distribuir. São pontos relevantes para o nosso coração nesse mundo tão materialista, tão egóico. E nós fomos carinhosamente inspirados pelos amigos que tutelam o trabalho dessa sala a reservar um texto de Emmanuel intitulado Ambientes, do livro Alma e Coração. Emmanuel diz assim: importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Querem que repete? Querem que repete? Eu vou repetir. Então, é importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos ao outro. Daí o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Isso é transcendente, meus amigos. Emmanuel finaliza esse mesmo texto dizendo assim: pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo o que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Dá e dar-se-te-á, asseverou Jesus. O ensinamento não prevalece tão só nos domínios da dádiva material, propriamente considerada. Do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Queridos amigos, é um grande desafio para todos nós. É um grande desafio ter a consciência de que o Senhor está nos colocando naquela posição de que mais necessitamos, não é mesmo? Que o Senhor nos coloca naquela posição junto com aqueles que mais precisamos. Com qual objetivo? Que aquele ponto, aquelas pessoas, aquele momento efetivamente define para nós uma ordem divina. Porque se nós estivéssemos em outro lugar, se nós estivermos
com outras pessoas, poderia, Emmanuel reflete, poderia ser, ou poderíamos estar tumultuando a ordem divina. E a gente observa os corações abandonando as responsabilidades. Nós observamos pessoas deixando os lares, deixando filhos, deixando esposos para viverem aventuras. Meus amigos, nós estamos num momento de uma grande crise de identidade. Os homens necessitam de refletir com mais sabedoria quanto à moral evangélica. Hoje se fala que nós estamos nos preparando para uma geração do futuro, aonde, para muitos sociólogos, nós voltaremos a ser poligâmicos. As famílias, em nome do abrir mão, de trabalhar num relacionamento mais tranquilo, os casais vão deixar de exigir fidelidade. As pessoas vão deixar de ser donas das outras. Se a gente observar os discursos, muitas vezes as frases são muito bem postas, porque na realidade nós não temos direito de mandar, de dominar o coração que está conosco. Mas existem compromissos espirituais que definem uma necessidade dos corações caminharem juntos até que se cumpram os ciclos. Não é para viver num regime infernal, mas sim dentro de uma dinâmica que possa proporcionar paz, libertação, conjugação de esforços. Uma família que está reunida sob o mesmo teto está sob a jurisdição do alto, que determina para nós uma lei chamada amor. E que bem-aventurados somos aqueles que nos intercambiamos dentro desses padrões, porque com o amor há alimento, com o amor há imunidade contra flagelos, contra doenças, contra a escassez, como contra a abundância, de acordo com as nossas necessidades. Emmanuel escreve assim para nós: quando te ocorra o pensamento de que deverias ocupar outro ângulo no campo da atividade terrestre, acerena o coração e continua fiel aos deveres que as circunstâncias te preceituem, reconhecendo que em cada dia estamos na posição em que a bondade de Deus conta conosco para o bem geral. Não é para o bem individual, é o bem geral. Desse modo, para que as tuas horas se enriqueçam de paz e eficiência no setor de ação que te cabe na obra do Senhor, se trazes a consciência tranquila no desempenho das próprias obrigações, é forçoso te capacites de que és hoje o que és, e te vês como quem te vês, no quadro em que te movimentas e na apresentação com que te singularizas, porque é justamente como és, com quem estás, no lugar em que te situas e claramente como te encontras, que o Senhor necessita de ti. Que o Senhor necessita de ti. Certa feita um companheiro me disse assim: eu estou cansado de ser cristão, porque eu não aguento mais ouvir essas frases que o Senhor necessita de mim, que o Senhor conta comigo, e eu estou vivendo lá naquele inferno. Eu não quero mais o Senhor. Eu silenciei. E ele se foi.
Muito tempo depois o encontrei na jornada. E encontrando com ele, o vi cárcere do próprio remorso. Então ele me disse: eu gostaria de saber o que o Senhor quer de mim. Você pode me dizer? Eu olhei no fundo dos olhos, marejados de lágrimas, que suscitaram as minhas também, e lhe disse: o Senhor quer que você volte a ser feliz, porque o Senhor não impõe sofrimento para ninguém. O programa do cristão é do trabalho, no amor. O programa do cristão não é cárcere, não é dogma. O programa do cristão não é sofrimento. O sofrimento advém daqueles que não compreendem. Porque quando vamos dilatando a consciência, o amor é capaz de transformar o sofrimento em rosas que se apresentam soberanas no campo da sabedoria e no território das virtudes. É deste assunto que Jesus está nos falando. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém volta ao Senhor a definir que ele não está apontando quem, é vago, é o momento, é o instante, é a ocasião. Te obrigar a caminhar 1 milha, 1 milha é cerca de 1,5 km. Antigamente era costume, introduzido pelo governo persa, que os correios do Estado, chamados angari, donde o verbo angariar, poderiam obrigar os cidadãos a lhes prestarem serviço para mais rápido desempenho de suas incumbências. Era obrigado o cidadão a levar a missiva. A obrigação aqui, a vida nos impõe. O fato se dá com frequência no casamento, no emprego, na vida social, no agrupamento religioso, em qualquer tipo de relacionamento a que nos vemos obrigados por compromissos ou circunstâncias. Se isso acontece, existe uma razão. Deus é bom e justo. O soldado, para se tornar um grande general, ele precisa de aprender a ser um bom soldado. E como escreve João Batista, o precursor do Evangelho, o apóstolo da verdade, que o soldado precisa de estar feliz com o seu soldo, o que não quer dizer que ele não deva almejar outras conquistas. Mas se a vida está te oferecendo esse soldo agora, é deste que nós necessitamos. Se Deus é bom e justo, ao lado de alguém cuja presença não nos inspire a maior confiança, desdobremo-nos em oração e em vigilância, a fim de que não se repitam os mesmos fatos que criaram a situação embaraçosa. Nós estamos no mundo para consertar e não para continuar ou tornar mais graves os embaraços. Para esclarecer melhor, lembramos a própria lição de Jesus: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Esse texto é transcendente. Concilia-te depressa, porque agora é o momento. Não deixa para depois.
Não deixa para depois. Já imaginastes quantos séculos os espíritos necessitam para reunir 4 num mesmo lar? Se dos 4 temos livre-arbítrio e vamos vinculando e desvinculando com corações ao longo da nossa jornada, já imaginaram o trabalho que dá para a gente deixar outros laços para estar com esses laços agora? Então por que baratear? Para que abandonar? O adversário é que se encontra junto de nós. Qual é o nosso adversário? Mamãe. Não, meu adversário é o papai. Não, meu adversário é meu filho. Não, meu adversário é minha esposa, meu marido. O adversário são os nossos limites. Se o nosso próximo está trabalhando dentro dos nossos limites, ele não é adversário, ele é um benfeitor. E precisamos de caminhar com ele. Porque senão nós vamos ser entregues ao juiz, ao oficial, porque o juiz é a consciência. O juiz é a consciência em face da oportunidade não aproveitada. O oficial é a lei de causa e efeito. A prisão são as consequências menos agradáveis. E quando ele fala depressa, ele está dizendo logo, porque amanhã pode passar a oportunidade e não sabermos quando teremos outra. Como define Emmanuel, e muitas vezes em situações mais difíceis. Jesus diz, vai com ele 2, se ele te pedir 1 milha. Porque quando termina o compromisso, tudo muda. Aliás, a vida, nós estamos debaixo de uma lei chamada lei de mudança. E disse Emmanuel a Chico Xavier certa feita, que na lei de mudança, a única coisa que não muda é a mudança. Nada está estagnado. Tudo está em processo de alteração. O que era difícil torna-se suave. Na 2ª milha, entra algo mais. Pelo próprio consequente mérito. Quando trabalhamos os problemas, em face ao entendimento da lei, vai se tornando possível a harmonia. Clima de amizade, confiança. Na 2ª milha, volta a prerrogativa de conquistarmos o coração do semelhante. Por isso é que o Evangelho diz para nós que a senha é de perseverar até o fim, nas provas, nas expiações. Porque de repente, se você desiste, pode ser que a solução estava um pouco à frente. O nosso companheiro Honório Abreu, ex-presidente da União, grande educador espírita, do qual nós temos eterna gratidão pelo tanto que ele nos ensinou de Evangelho, tanto que ele nos ensinou no Antigo Testamento, associando o Antigo Testamento com André Luiz, com as obras kardecianas. Ele falava nos estudos aqui no Grupo Emmanuel em Belo Horizonte, do qual nós participamos por 15 anos. Ele dizia assim: a nossa vida é como se nós estivéssemos numa repartição pública. Nós somos funcionários que temos aquele monte de processos na nossa mesa. Existem muitos daqueles processos que estão ali por misericórdia. Muitos estão ali por justiça. E nem todos nós vamos resolver. Porque costuma a gente ir tão bem num processo que a gente já, sem saber, está eliminando um outro. Costuma muitas vezes uma funcionária, na hora que passa na mesa para limpar a mesa, de repente ela esbarra na pilha de processo, os processos caem no chão, muda a ordem. Agora não tem mais isso, porque é tudo virtual, né? Tudo no computador. Mas de repente, se a gente for espremer bem aí, até no HD do computador deve ter umas mexidas da espiritualidade para nos ajudar. É isso aí. E você está dizendo que tem essas pilhas lá no correio, e nós estamos falando
que muitas vezes a vida está nos chamando para sermos funcionários do correio, ou seja, levarmos missivas, levarmos correspondências das nossas atitudes. Então, meus amigos, Jesus diz assim: vai com ele duas. O número 2 é o número da dinâmica, é o número do outro lado. É macho, fêmea, homem, mulher, dia, noite, Deus e César, ou melhor, não é? A face e o valor, não é? Magnetismo, eletricidade, pensamento. Ele tem essa nuance como energia, como ensina Emmanuel. É energia eletromagnética. O que nós estamos fazendo do nosso pensamento? Para onde que nós estamos dando direção para ele? Que cor, que sabor, que cheiro que nós estamos dando no nosso pensamento que expressa a nossa vida mental? Então, meus irmãos, o Evangelho vem nos colocar pontos que não podem ser tratados mais por nós como apenas uma leitura rápida. Nós não estamos falando do Evangelho como um projeto ortodoxo de Eucaristia, de liturgia. Nós não podemos falar do Evangelho como leitura obrigatória para a gente ficar bem com Deus. Porque tem muitas casas que o Evangelho fica ali perto da porta, ali numa posição que ele está adornado ali, até com flores. E o Evangelho está aberto. Aí, por que está aberto? Não é? Porque cada dia Deus me manda uma página para mim ler. Não é? E na realidade não é nada disso. O Evangelho está ali para o vento julgar para lá e para cá. Não é? Vou ver a novela. Essa é a novela. Não é? Essa é a novela que nós estamos interessados. Fugir das responsabilidades. Porque a novela muitas vezes ela está contando um pouco das nossas necessidades, está mostrando um pouco dos nossos vícios, está mostrando alguns fatores de indução para nosso aprimoramento, mas muitas vezes a novela nós estamos ainda sentados na poltrona. Porque o grande lance do livro, da novela, é quando nós escrevemos a nossa própria história. Então, meus irmãos, queridos amigos, nós temos pontos aqui de muito valor. Inclusive, Chanri, nós pretendíamos falar do versículo 42º. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Eu vou pedir para ficar para a semana que vem, porque um versículo desse ele traz para nós muita coisa boa. Um versículo desse, como ensinou o padre Damiano a Alcione lá na Castela Velha, conforme o romance intitulado Renúncia, um versículo do Evangelho era uma pérola que nós precisamos de ler, que precisamos de sentir, e que tem que ser um ponto, um toque para que a gente saia desse movimento introspectivo para operacionalizar como um noivo que quer um casamento. O noivo sai em busca da noiva. O simbolismo do Evangelho, os exegetas, os teólogos, defendem que Jesus é o noivo da humanidade, se apoiando até no texto, na narrativa de João Batista, o apóstolo da verdade dos novos tempos, quando fala que ele é apenas amigo do noivo e que está ali naquele movimento de acompanhar o casamento. O amigo do noivo tenta ajudar, facilitar, né, trazer o terno para o noivo, ajudar na organização da festa. Esse é o amigo do noivo. A doutrina espírita é amiga do noivo. A doutrina espírita está tentando nos ajudar a organizar essa festa. Mas o noivo, quem é o noivo? É Jesus. Não é?
Quem é a noiva? É a humanidade, não é mesmo? E a aliança que os dois vão utilizar? A aliança é o casamento, é a conjunção, é a conjugação, é o intercâmbio. Então Jesus, o mestre, vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu sou, ele vem nos inocular com a semente divina. Mas o grande lance é a gente entender a fertilização e fazer com que Jesus seja operacionalizado por nós. Então eu sou o discípulo candidato a me tornar noivo amanhã e casar também com a humanidade planetária, para o religioso, para os estudiosos, para os sociólogos, até do plano espiritual. Pode ser, tá certo. Mas eu prefiro, nesse momento de interpretação do Evangelho com uma linha mais profunda, dizer que a humanidade são os valores que estão na minha intimidade. São aqueles pontos que precisam ser trabalhados para que efetivamente nós nos tornemos Cristos. E isso só será possível com o entendimento das leis que a doutrina espírita sintetiza. A doutrina espírita é a síntese da verdade que está estratificada em muitas doutrinas, em muitas ciências, e que coube a Allan Kardec trazer uma metodologia de comportamento, seja com os espíritos, seja conosco mesmo, seja com o mundo espiritual, nos preparando para as moradas futuras, para os planetas, seja no entendimento do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, da influência dos espíritos da natureza, seja do esplendor da mediunidade cristã, que é a caridade operacionalizada em nível do amor. Mas esse casamento que honra as tradições do espírito em nível de suas consciências, ele tem que ser levado até o fim. É o casamento com a vida, é o casamento com a esperança, é o casamento com a fé, que há de nas bodas presentear o noivo com a excelsitude da paz. A paz que representa o dever cumprido. Em nível totalizante, será. Mas por enquanto a paz que nós precisamos de conquistar a cada dia. A paz que nós vamos buscar no momento de repousar, depois de um dia de muito trabalho, de uma tarefa realizada. Mas teremos ainda momentos de dificuldade, procurando a paz nos outros, procurando paz nos templos, procurando paz lá fora. A paz é conquista interna. Por isso, queridos irmãos, bondosos ceareiros da sala falando Espiritismo na Rede Amigo, amigos, ovelhas que somos todos nós, necessitadas do pastor que é o Cristo e que o precursor nos apresenta nos horizontes da verdade, nós gostaríamos de interromper as nossas reflexões de hoje trazendo o evangelista do Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega, que volta ao Brasil depois de peregrinações no século XX, agora com o nome de Emmanuel, através das mãos dulcificadas, abençoadas, calejadas de Francisco Cândido Xavier, que nos oferece no livro Alma e Coração a mensagem: amarás servindo. E com ela nos despediremos de todos vocês,
desejando que tenham uma noite de muitas felicitações, de convívio espirituais, que nos elevem, que nos conceda trabalho, para que a gente cada vez mais dignifique o tesouro que a providência divina está colocando, para que nós voltemos a ser felizes. Amarás servindo. Amarás servindo. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos, que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizessem nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sobre a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação, renteando com os doentes desamparados. Reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles. E medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sobre a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Para que o reino de Deus se estabeleça
em definitivo nos domínios do coração. Que Deus abençoe sempre a nossa amizade, o nosso carinho e a oportunidade de trabalhar pela divulgação do Evangelho. Que assim seja.